Oi, amigos! Hoje eu vim aqui fazer uma coisa que Deus está pedindo para eu fazer já faz tempo, que eu tava aí procrastinando, mas eu falei, vou fazer logo. Ontem eu tive aí um impulso, uma inspiração, e eu falei, eu vou fazer. E aí hoje eu vim contar aí uma parte do meu testemunho, que é a parte onde começou a minha vida com Cristo, onde foi que eu decidi seguir Jesus. E foi assim, no ano de 2010 eu tinha ido morar em São Paulo, porque eu estava procurando trabalho lá em busca de uma oportunidade de ser financeiramente independente. Eu tinha 22 anos. Naquela época, o meu objetivo de vida era ser independente financeiramente, porque eu vinha de um contexto de uma rejeição familiar muito forte e de uma desvalorização no meu relacionamento, né? No relacionamento que eu tinha. E isso me deu uma certa revolta, eu fiquei com uma certa raiva e eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida sozinha, eu vou cuidar de mim sozinha, não vou depender de ninguém. E eu vou correr atrás da minha vida, dos meus sonhos, eu vou ganhar dinheiro. E tava nessa pira. E aí eu fui trabalhar em São Paulo, até tive aí um tempo de sucesso profissional, eu consegui coisas bem relevantes na época. Consegui ser gerente de uma loja importante, aprendi muito nesse tempo, amadureci muito. Mas eu tava com meu coração bem duro diante, né, por conta das coisas que eu tinha vivido, por conta da minha história. E eu tava assim, com o coração duro. Eu me lembro que nesse tempo, assim, só para vocês terem uma ideia, a minha família toda, por parte de pai, mãe e padrasto, é evangélica, né? Todo mundo sempre teve o hábito de ir para a igreja, a gente nunca foi de outra religião. Então eu também ia para a igreja esporadicamente, mas não tinha um compromisso com Cristo, nem com santidade, nada disso. Eu simplesmente ia, achava lindos louvores, aquele emocionalismo, né? Mas não tinha ali um compromisso com Jesus. E aí eu lembro que nesse tempo do meu chamado, eu tava lá em São Paulo, eu tava super dura, assim, de coração. Já fazia mais de um ano que nunca tinha ficado esse tempo todo sem ir na igreja. Nem que fosse de vez em quando, eu sempre fui. E aí já fazia mais de um ano que eu não pisava meu pé na igreja, que eu não queria saber de Deus, eu já tava assim, falava, não sei se Deus existe. Não sei se isso não é invenção de crente. Sabe aquele ateísmo? Eu tava nesse... Era assim que eu me encontrava. E aí eu lembro que eu li um livro que me influenciou bastante, né? Que foi o Comer, Rezar e Amar. É um livro que eu até gosto ainda, tem uma mensagem, uma essência muito legal. E nesse livro ela falava sobre várias coisas, eu me identifiquei muito com aquilo que ela estava vivendo, porque ela estava saindo de um casamento, né, de um relacionamento que ela não queria mais estar. Ela queria viver coisas novas, e ao mesmo tempo ela queria encontrar uma espiritualidade que ela sabia que fazia falta na vida dela. E aí eu lembro até que eu comecei a fazer yoga, né? E ela faz yoga. A religião no qual ela procura é o hinduísmo, se eu não me engano. Ela vai até pra Índia e fica num retiro lá e tal. E aí eu me lembro que eu comecei a fazer yoga. E eu me lembro que eu entrava na sala de yoga, era uma prática de um exercício até então. E eu sentia que não era pra eu estar ali. Eu sentia um negócio muito forte. Eu me lembro que eu fiquei, né, no yoga mais ou menos um mês. Eu me lembro que teve um dia que eu saí de lá tão revoltada assim, eu falei, Deus, o senhor tá com raiva de mim? O que tá acontecendo? Eu tô sentindo umas coisas que eu não tô entendendo. Por que o senhor não gosta que eu esteja aqui? Não tô fazendo nada, sabe aquele coisa do nada a ver? Mas eu sentia que Deus não queria que eu estivesse ali. Era uma coisa muito real. Mas, e aí acabou que eu desanimei, sei lá, deixei pra lá e... Mas fiquei meio assim, tipo, o que Deus quer comigo? Eu não sabia, né? E aí, certo dia, eu tava no ponto de ônibus indo trabalhar, na Praça da Árvore, um bairro lá de São Paulo. E aí, eu tava com fone no ouvido, ouvindo música bem alta. E aí, um rapaz jovem, devia ter aí os seus, sei lá, 24, 25 anos,
chegou perto de mim, parou na minha frente, começou a falar alguma coisa comigo. Eu tava com fone alto, eu não entendi direito. E eu também não tava muito interessado em saber se ele queria me vender alguma coisa. Eu não tava querendo papo com ninguém. E aí ele fez assim, ó. Aí eu tirei o fone, aí ele olhou pra mim e falou, posso te dar um abraço? Aí eu fiquei totalmente desarmada. Eu fiquei sem graça, eu falei, agora, o que eu falo? E eu via no olhar dele que ele não tava com nenhuma maldade mesmo. E era uma coisa que me deu uma assustada, assim, que eu falei, gente, como assim que me dá um abraço? Mas naquele... Como eu não esperava por isso, eu não tive um tempo de pensar muito. Eu falei, tudo bem. Aí ele pegou e me deu um abraço. Mas ele me deu um abraço de verdade. E eu achei que ia ser aquele abraço assim, né? Tipo, não, ele me deu um abraço. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu desarmei. E aí ele olhou pra mim e ele falou, olha, eu me chamo fulano, eu frequento uma igreja aqui perto, aqui a poucas quadras. Eu queria dizer pra você que Jesus te ama, Jesus mudou a minha vida. Hoje eu tenho alegria, ele transformou a minha história, eu tenho felicidade. E ele quer fazer isso por você também. Conheça Jesus, eu quero deixar aqui um convite para você ir para a igreja, é poucas quadras daqui, me deu, se eu não me engano, eu acho que era um folheto da igreja, né? A igreja é a Sara Nossa Terra, lá da Saúde. E aí eu fiquei sem falar um ar, não conseguia falar nada, eu só ficava olhando assim para ele, porque eu nunca tinha visto esse tipo de evangelização, de atitude. Eu nunca tinha visto tanto amor em uma pessoa na minha vida. Nunca vi. Eu sempre muito crente. Aquele crente pra mim era novidade. E aí ele falou, posso pegar o seu telefone? Eu vou orar por você. E eu mais uma vez, tipo, eu fiquei verdade, eu falei, tá bom. E dei meu telefone pra ele. E aí eu fui trabalhar super impactada, porque eu falei, e isso me deu, foi assim, realmente algo muito poderoso na minha mente, me desestabilizou, eu não consegui mais parar de pensar nisso. E aí no outro dia de manhã ele me ligou, ele falou, oi Juliana, tudo bem? O nome dele é Jean. Oi, é o Jean, que eu falei com você ontem, lembra? Eu falei, oi, tudo bem? Aí ele falou, você tá trabalhando? Aí eu falei, sim. Ele falou, eu tô te atrapalhando? Eu falei, não, pode falar. Aí ele falou, olha, eu tava aqui orando por você agora, você trabalha com vendas? Aí eu falei, sim, eu tô orando pra Deus abençoar o seu negócio, que Deus te prospere, que Deus te abençoe, que Deus transforme a sua vida. Olha, Juliana, mais uma vez, eu quero falar pra você, Jesus, ele ama muito você. Gente, essas palavras, essas atitudes dele, elas foram um tsunami no meu coração. Foi uma coisa muito profunda mesmo, como nunca tinha sido. E aí ele abençoou meu dia, fez uma oração até, assim, simples, e desligou. E eu falei, gente, que coisa mais doida, eu nunca tinha visto isso. E aí depois disso eu comecei a desejar no meu coração ser como esse rapaz. Eu estava enfrentando o seguinte momento. Eu tinha 22 anos, eu era jovem, eu era bonita, eu estava morando sozinha em uma cidade, uma metrópole. Eu poderia fazer o que eu quiser, ser quem eu quiser, o que eu quiser, porque não teria testemunhas, minha família estava longe. Sabe aquela liberdade extrema? E eu tava com muito medo dessa liberdade, porque eu pensava, tá, mas o que eu vou ser aqui? Quais são os caminhos que eu vou tomar? Né? Até onde essa liberdade vai me ajudar? Eu não sei, eu nunca tinha sido tão livre assim. E isso me deu medo. Meu histórico familiar é bem complicado, eu tenho tias viciadas em drogas, assim, tem muita coisa, né, meio pesada na minha história. E eu sempre pensava nelas, assim, né, em tudo que eu já havia visto, e eu pensava, cara, eu não preciso passar para aprender, né, eu posso aprender sem precisar chegar, né, sem precisar errar, e era isso que eu queria fazer. Só que eu não tinha identificado que eu tinha essa necessidade de Deus, até porque Deus para mim não era como o Deus do Jean. Deus era uma outra coisa, ele era uma religião apenas, algo que você frequentava um lugar e vestia uma certa roupa, mas não havia transformação. Os crentes que eu convivia não eram nem um pouco parecidos com Jesus. Eles tinham hábitos
um pouco diferentes, uma vestimenta diferente, mas eles não pareciam com Jesus. Eu não queria ser crente. Até que eu encontrei essa pessoa. E eu vi Jesus nele e eu comecei a desejar ser como ele, ter aquilo que ele me mostrou. E isso começou a invadir o meu coração e eu falei, gente, que coisa mais doida que eu tô sentindo. E eu comecei a voltar a orar devagarzinho, assim, né? Ah, Deus, olha, tô afastada, né? Caramba, Deus, faz tanto tempo que eu não vou na igreja. E eu comecei a falar com Deus ali. Eu sei que alguns dias depois, na mesma semana, eu conversei com uma colega de trabalho e ela falava pra mim que ela frequentava a igreja, também não era muito comprometida com a igreja, era uma pessoa que frequentava, mas que não tinha ali aquele comprometimento de santidade e tudo. E aí eu falei pra ela, você me leva pra igreja? Eu queria ir pra igreja, eu moro aqui em São Paulo há pouco tempo, não conheço muita gente e não conheço muitas igrejas, eu sei que tem muitas, mas eu não sei pra onde ir. Você pode me levar? Ela falou, vamos domingo? Aí eu falei, vamos. E nós combinamos e domingo nós fomos pra igreja. E ali, na igreja que eu fui, não tinha apelo, nem nada disso, né? Mas tinha um momento de oração, que ele falava, fala com Deus aí, abre seu coração e tal. E eu falei, Deus, eu quero ser como aquele rapaz, eu quero ser crente. Deus, eu tô com medo dessa cidade, eu tô com medo de tantas propostas, né? O diabo, ele falava muito forte no meu coração, que ali eu ia ser tudo que eu quisesse, que eu ia ter sucesso, que eu ia poder isso, poder aquilo. E isso começou a me trazer um certo medo. E eu falava, Deus, não é isso que eu quero, o Senhor sabe que não é. Eu quero paz, eu quero uma vida de verdade, eu não quero viver de futilidade, correndo atrás de dinheiro, de coisas que eu sei que não vão me fazer feliz. E aí, eu entreguei minha vida para Jesus ali. E depois daquele dia, eu comecei a sentir uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. Era um negócio surreal mesmo. E aí, eu lembro que, bom, eu comecei a ir a todos os cultos, peguei a programação da igreja, comecei a falar, cara, eu não sei nada sobre isso e eu vou começar a ir para os cultos para começar a aprender, né? Como que é Jesus, o que é essa vida de verdade. Apesar de ter visitado muitas vezes a igreja, eu não sabia exatamente, com profundidade, né? Eu não tinha a profundidade que aquele rapaz me mostrou e eu queria ter, então eu me dediquei muito a isso. E aí, logo após começar a ir aos cultos, eu identifiquei uma outra necessidade, que era ler a Bíblia. Eu nunca tinha lido a Bíblia, já tinha lido uma outra passagem, mas nunca tinha lido, não conhecia. E aí eu pensei, uai, se eu vou ser crente, eu tenho que ler a Bíblia, né? Tenho que saber o que está escrito aqui, já que esse é o manual, né? E o pastor, ele sempre falava, gente, leiam a palavra, orem, jejuem e tal. E aí eu comecei a ler a Bíblia, abri em Gênesis 1 e comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a me apaixonar. Muito, muito, muito. Eu achei que a Bíblia era algo difícil. Eu tinha diversas coisas que as pessoas falavam aí ao longo da vida sobre a Bíblia. Mas eu vi que não, que era normal. E aí aconteceu uma coisa, gente, muito curiosa. Eu sempre fui de ler, eu sempre gostei de ler, sempre tive muitos livros. Eu sempre estava com um livro pendurado, né? Sempre levava um livro na bolsa, até porque a gente fica, né? Que trabalha de ônibus, muito tempo nos pontos de ônibus, no ônibus. Então, não tinha redes sociais naquela época, então não tinha nada para fazer no celular. Então, eu sempre tinha um livro em mãos. E aí, a partir de então, meu livro era esse aqui. E aí eu pegava minha Bíblia no ponto de ônibus, abria e continuava a história que eu tinha parado ontem e ficava aqui lendo. E as histórias da Bíblia, elas são muito emocionantes, tem muitas aventuras, tem muitas coisas e eu ficava completamente entregue, né, à leitura, porque eu não conhecia muitas histórias. E eu lembro que algumas coisas começaram a acontecer diferente. Então eu lia no ponto, eu lia no ônibus, eu lia no metrô, eu lia no meu horário de almoço. E eu percebi que eu era notada, absolutamente notada. Todo o mundo me olhava. Antes eu era mais uma, né, em São Paulo, imagina. Você é mais uma na multidão. E eu deixei de ser. Todo mundo me olhava. Às vezes as pessoas que estavam, eu estava dentro do metrô,
tava de fora do metrô, olhava assim, viam que eu tava, às vezes, lendo a Bíblia, né? Todo mundo me olhava. Alguns olhavam com um olhar de parabéns, que legal, leia mesmo, né? Alguns me olhavam com uma cara assim de intrigado, tipo, por que essa menina tá lendo a Bíblia? E outros faziam uma cara de, ai, Bíblia, né? Mas ninguém ficava indiferente a esse livro. E isso era uma coisa que eu não estava acostumada, porque naquele momento ainda, para mim era um livro. Eu não entendia a profundidade da Bíblia, eu não sabia que ela tinha esse poder de transformação que ela tem. Então, para mim, eu estava lendo um livro como qualquer outro que eu tinha lido antes. E aí eu comecei a perceber que todo mundo me notava, mas aí eu falava, vai, tô lendo, né? Não ficava também dando muito ibope. Eu sei que eu comecei, nos meus horários de almoço, a ler a palavra. E aí eu trabalhava em uma concessionária e a maioria dos funcionários eram homens. E aí todo mundo me notava, eu via que às vezes as pessoas faziam umas rodinhas assim, ficavam me olhando ler a Bíblia, porque eu ia para um cantinho lá que tinha uma árvore e começava a ler. E todo mundo ficava me olhando e comentava, e alguns davam um sorrisinho. Mas eu comecei a ver uma curiosidade gigante em relação a algumas pessoas, né? Que depois eu fui descobrir que eram os crentes. Eles começaram a se aproximar de mim e a perguntar: Oi, tudo bem? Ah, nossa, que legal que você lê a Bíblia. Aí eu, né, tipo, eu queria ler, porque eu queria saber da história. Eu sou daquelas leitoras que quer chegar no final para saber o que vai acontecer. E eles queriam bater papo. E aí, às vezes, eu aos poucos fui, né, dando essa oportunidade, porque eu tava bem focada aí. E aí eu comecei a conversar, falei, aí eles falaram, de que ministério você é? Aí eu falava, quanto tempo que você tá convertida? Aí eu falava, 1 mês. Aí eles falavam, 1 mês? Eu falava, 2 meses, assim, né? E todo mundo, uau! E você tá lendo a Bíblia por quê? Eu falei, ué, porque tem que ler, não tem? Eu tô lendo, não sei, porque eu tenho que ler, né? E eu via que eles ficavam muito impactados com o fato de eu estar levando a leitura tão a sério. Mas para mim era a leitura de um livro, não era uma coisa tão espiritual, né? E aí eles começaram a se aproximar de mim, a querer conversar comigo, e aí a gente começava a falar de Jesus, e eu começava a falar, nossa, ontem eu li a história de Abraão, cara, que legal, eu não sabia. Nossa, eu tô muito entusiasmada, eu nunca tinha imaginado, nossa, que coisa mais louca. E no meu entusiasmo, né, de nova convertida, fazia o olho deles brilharem. Eles falavam, cara, que legal. E aí, eu sei que veio um, depois veio dois, depois veio três, depois veio quatro, depois veio cinco. E essas reuniões aí que eles sentavam à minha volta para ouvir, né, eu falando aquilo que eu estava lendo, das minhas dúvidas, às vezes eu tinha dúvida, eu comecei a anotar perguntas, eu falava, nossa, ontem eu li tal coisa e eu não entendi. E aí eles me explicavam, e aí começou a ser cultos, né, no nosso horário de almoço. E Deus começou a avivar o coração deles de uma maneira muito forte, e eu não tinha essa proporção. Como eu disse, eu não via as coisas tão espirituais. Para mim, eu estava lendo a Bíblia, mas eles estavam sendo avivados de uma maneira muito profunda, né? Tinha até um rapaz que estava com um problema muito sério no casamento, que estava com o coração frio em relação a Deus. E aí, conversando comigo, ele começou a querer voltar, sabe, a amar Jesus, a ler a palavra, a congregar. E aí, e outros também. E aí, depois entrou um pastor, ele era mecânico, se eu não me engano, lá. E aí começou a ficar muito legal, porque eu tirava minhas dúvidas com ele, era uma pessoa próxima, né? Essa igreja que eu frequentava era uma sede de São Paulo, do Brasil, era a sede Brasil, então tinha 6 cultos por dia, sei lá quantos mil membros, eu não era discipulada, eu não tinha ninguém ali. Eu era mais uma ali, né, que assistia os cultos, e era uma bênção, mas eu precisava de ser discipulada, e esse amigo do trabalho, pastor, ele acabou me ajudando um pouco com isso. Eu sei que em determinado momento ele começou a falar, né, ele viu que Deus estava fazendo coisas, todo mundo começou a perceber, né, que a gente estava sendo transformado por Jesus a partir daqueles momentos que a gente tinha ali de horário de almoço, e ele começou a fazer a gente trazer uma palavra.
E aí todo mundo começou a ministrar, cada dia um trazia, e isso começou a avivar e trazer uma amizade muito legal para todo mundo, né? Que era uma amizade que falava de Deus, que exaltava Deus. E eram de todas as idades, tinham pessoas ali que tinham idade para ser meu pai. E foi um tempo muito legal. É claro que o diabo não ficou feliz com isso, né? E aí teve um momento que uma pessoa lá, ela não entendeu algo que a gente estava falando, né? Acerca do divórcio, eu estava tirando algumas dúvidas, né, com o pastor. Eu tava falando, nossa, pastor, essa situação de divórcio é complicado, né? Porque a Bíblia fala assim, e às vezes a realidade a gente vê de outra forma. E aí ele teve um entendimento diferente do que a gente estava falando e ele arrumou uma briga. Foi bem feio, assim, e foi bem do nada, e aí ele se irou, e aí acabou que isso começou a esfriar, né, essas reuniões. Mas foi um tempo muito bom, com certeza, que Deus avivou essas pessoas. E aí, em todos os lugares que eu ia, as pessoas notavam que eu estava lendo a Bíblia. Eu via que esse livro, ele não deixa ninguém indiferente, como eu disse. Todo mundo fica confrontado quando olha para ele de alguma forma. Ou fica com raiva, ou fica intrigado, ou fica feliz, aqueles que já conhecem. E eu comecei a viver coisas muito maravilhosas. Como eu estava muito dedicada a isso, né, eu sentia a presença de Deus de uma maneira surreal mesmo. Na minha casa, às vezes eu chegava, tomava banho, jantava e continuava a leitura e eu comecei a me apaixonar por Jesus muito, muito. Falava, cara, que Deus extraordinário, esse é o Deus do rapaz. Por isso que ele é assim, né, cheio de amor, porque não tem como não amar Jesus e tal. E aí as pessoas começaram a falar, Ju, você vai ser uma pastora, você vai pregar, você vai libertar muitas vidas, você não sei o que lá, e não sei o que lá, e me chovia de livro. Lê esse livro aqui, lê esse aqui, me dá um CD, me dá um DVD. E aí o YouTube e o Facebook já estavam começando, né? Não era tão popular ainda, mas já tinha. E aí eles começaram a me mandar um monte de pregações. Aí no outro dia eu chegava, ai, eu vi, que legal. E foi um tempo muito, muito, muito precioso. E depois começou um segundo tempo, né? Que eu comecei a ser um pouco perseguida. Eu comecei a sofrer umas perseguições por conta de tudo isso. Porque o que acontece? Igual eu falei, né? Eu conheço muito, eu cresci com muitos crentes, mas eu nunca tinha visto um crente que realmente tivesse compromisso com Jesus. Eu não, quer dizer, eu nunca tinha convivido com um, nunca mesmo. Né? Era sempre a pessoa, eu não via Jesus, eu via a pessoa mesmo, né? Igual eu falei, com outras vestes, mas era a pessoa. E ali eu não era mais eu não era mesmo. Eu não tinha nada de mim ali. Eu me lembro que eu andava nas ruas, eu olhava as pessoas e o meu coração se enchia de amor por elas a ponto de eu chorar. Eu começar a me emocionar do nada. Foi um negócio muito doido. E eu falava, gente, tô ficando meio doida, né? Esse negócio de Jesus é meio doido, porque eu tô ficando muito, meu Deus. Aí eu falava, Jesus, o que vai ser de mim? Porque eu não vejo mais graça nas coisas da vida. Eu não quero mais falar de relacionamento, de carro, de dinheiro, de faculdade, lá, lá, lá. Eu não vejo mais graça nenhuma nessas coisas. Eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero saber o que o Senhor fez na vida do fulano, né? E aí as pessoas, muitas pessoas assim vinham contar seus testemunhos, falavam, você é crente? Aí eu falava, sou. E começava a conversar, e começava a falar de Jesus pra mim. E eu falava, cara, que demais, olha que lindo isso. E a minha vida era isso, e eu não queria outra vida. E aí, né, os crentes, claro que as pessoas do mundo não têm esse comportamento, não todas, né, mas em regra não tem, começaram a dizer que eu era demais, que eu era beata, sabe? Que eu tava sendo muito literal, que não era assim. É porque você acabou de se converter, daqui a um ano você vai ver, você vai deixar tudo pra lá, porque é bobagem, né? Ninguém consegue fazer as coisas certinho, a gente é pecador, crente, né? Os crentes falavam isso pra mim. Não, é legal o que você tá fazendo, mas daqui a pouco passa. Aí falava, né, vassoura nova varre bastante, mas vai ficando velha e já não varre tão bem. Eu ouvi muito isso, muito mesmo. E o meu comportamento, assim, de me esquivar de certas conversas, de não rir de certas piadas, de não me comportar de uma maneira sensual, tudo isso começou
a confrontar as outras pessoas que, como eu, se intitulava crentes, né? Porque as pessoas do mundo começaram a comparar. Olha, eu sei que você é crente, mas a Juliana... E aí isso começou a causar uma ira e eu comecei a ser perseguida. Começou a ficar difícil, porque eu já era muito sozinha, né? Porque eu não tinha família, eu tinha ido morar lá, então não tinha ninguém, só tinha esses amigos de trabalho, mas eram pessoas que eu só via ali, né, naquele tempinho de trabalho. O restante do dia eu tava sozinha. E aí começou a ficar bem difícil, a minha família também começou a me pressionar muito, porque, né, nossa, você é nova, menina doida, vai perder sua juventude se enfiando dentro de igrejas, quer saber de Jesus, de Bíblia. Ai, Juliana, você tá louca. E eu recebi muitas críticas. E aí eu, né, tive também uma baixa no meu trabalho, porque como eu disse, trabalhava com vendas e eu percebi que para alcançar os números que eu precisava, para ser uma boa funcionária, eu precisava mentir muito. E outra coisa que eu ouvia era, uma coisa é o trabalho, outra coisa é a sua religião. Mais uma vez, eu ouvia isso de crente. E eu não conseguia fazer essa separação, eu entrava em um conflito muito angustiante. Porque eu falava, como que eu vou mentir para essa pessoa que ela vai ter isso, quando na verdade não é bem isso que eu tô vendendo para ela. Mas se eu for realista também, a pessoa não vai ver muitas vantagens, porque sinceramente não tinha muitas vantagens o produto que eu vendia. E aí eu comecei a cair, né, em vendas e comecei a ganhar cada vez menos e esse dinheiro começou a me fazer muita falta, porque era o dinheiro contado para pagar as contas e fazer uma compra. Mas aí eu era crente, eu tinha que dar o meu dízimo. Então eu falava, cara, eu vou comer muito simples, e eu comi muito simples mesmo, muito, muito simples, durante alguns meses, para não deixar de dar o meu dízimo, para não deixar de cumprir ali aquilo que eu acreditava, né, que é o certo a se fazer. Isso foi uma outra coisa que escandalizou as pouquíssimas pessoas que sabiam, que também, enfim, falava, imagina, você vai passar aperto, dificuldade por causa de dízimo, Deus não precisa do seu dinheiro, né? E eu entendia que Deus não precisava do meu dinheiro, mas eu sentia muita alegria de poder contribuir no reino. Eu sentia e eu não queria abrir mão daquilo que eu sentia. Então, eu dava, nunca pedi nada, nunca reclamei, nunca falei nada disso com ninguém. Mas pessoas próximas, né, da minha família perceberam que eu estava passando algumas dificuldades. Então, tudo isso somado, eles acreditavam que, né, aquilo não era bom para mim e começaram a me bombardear com muitas coisas. E aí, foi um tempo difícil, mas foi um tempo que eu tive a presença de Jesus como um grande amigo em todos os tempos. Jesus me falava muitas coisas. Eu tinha revelações da palavra assim que eu me sentia muito privilegiada por tudo aquilo. Tinha uma igreja que é a Paz e Vida lá de São Paulo, ela estava dando curso de teologia grátis, né, gratuito para quem quisesse, era uma parte do curso, né? Depois você precisaria terminar, eu acho que o último ano na faculdade. E aí eu comecei a ir, era a CDF MOR, só tirava 9,7. Todo mundo fala, caramba, você sabe tudo, né? Porque eu estudava muito, eu gostava muito, era uma coisa que me trazia uma vida gigantesca. E foi um tempo muito bom. E eu vou parar aqui por hoje e depois eu conto o restante.